Amém, irmãos? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, vamos começar nosso estudo. A turma vai chegando, mas o nosso compromisso é com o horário. Ora por nós aí, Vitor, por gentileza. Amém. Querido Santo Deus, nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome. Pai, que nessa mais uma quarta-feira o Senhor possa estar presente nesse estudo, Pai. Que o Senhor possa usar uma Deus como porta-voz da tua Amém. palavra. Nos ajude, que nos possa ensinar o que o Senhor quis revelar em Apocalipse. Que, ó Pai, nós podemos sair aqui não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Amém. Nós agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1. Vou tentar ir até o 8 hoje, tá, Vitor? Você me perguntou de tarde? Vou tentar ir até o versículo 8. Também percebi isso. Agora, irmãos, nós estamos no momento de Apocalipse final, que é o novo céu e a nova terra. Agora é a morada eterna do crente. Eu sempre disse aqui nos estudos que o céu é a morada temporária do crente. Eu creio que se morrermos agora, o nosso corpo vai para a sepultura, mas o nosso espírito vai a Deus e com consciência ficamos lá, diante do trono de Deus, aguardando a ressurreição do corpo. Creio na imortalidade da alma. Só que o céu não é a morada eterna. Ainda falta a ressurreição, a restauração de todas as coisas, pelo fogo regenerador de Cristo na sua vinda, e aí sim entraremos no estado eterno, o novo céu e a nova terra. O estado eterno é o lugar onde moraremos com Cristo, onde Deus habitará no meio do seu povo, onde com o corpo glorificado não cansaremos mais, não choraremos mais, não passaremos mais dor. É um lugar que alguns dizem é a volta ao Éden. Não, é melhor do que o Éden, porque no Éden existia a serpente, lá não. No Éden existia a possibilidade de pecar, lá não. No Éden existia a morte espiritual, Adão pecou e morreu espiritualmente no Éden. No novo céu e na nova terra não. A morte é vencida, o pecado é vencido, Satanás é vencido, e no novo céu e na nova terra nós estaremos apenas Deus e o seu povo. Deus e o seu povo. O texto do versículo 1 diz assim: vi novo céu e nova terra. A mesma expressão que nós encontramos no Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías 65 e Isaías 66. A promessa de um novo céu e de uma nova terra não é coisa nova na Bíblia. Quando chegamos em Apocalipse, já temos a promessa do novo céu e da nova terra lá em Isaías, por exemplo. Em outras palavras, demonstrando um estado eterno, nós temos também em Zacarias. Nós temos também estado eterno prometido em Ezequiel. Então você percebe comigo que desde os profetas, o estado eterno já é prometido. Desde os profetas, o reino eterno já nos é prometido. O que dizer então de Daniel 7? Que tem ali os santos sendo perseguidos, sim, mas esses santos perseguidos herdarão o reino eterno. Então, desde os profetas desde o Antigo Testamento já nos é falado de um momento em que habitaremos para sempre com Deus. Habitaremos eternamente com Deus. Um momento de paz. Isaías 65 diz que é onde o leão vai pastar com o cordeiro. Até a criação será restaurada. Esse momento é o momento da eternidade. E o texto chama a eternidade de novo céu e nova terra. Porque de fato nós estamos aqui localizados onde será a nossa eternidade. Novo céu e nova terra. É a junção do céu com a terra. Dada a vinda de Cristo, essa terra vai passar pelo fogo de Cristo para ser restaurada. E a pergunta é: onde habitaremos eternamente? Aqui, nessa terra. Mas nessa terra restaurada.
Abra comigo em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Segunda Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então perceba, volta para Apocalipse, perceba para nós o novo céu e a nova terra prometida nos profetas, prometida também nos apóstolos, tanto Pedro quanto João. E nesse texto que nós lemos de Pedro, mostra para nós o modo operandi para que se estabeleça o novo céu e a nova terra. Qual é esse molde? Cristo vem em glória, com a sua vinda ele refaz essa terra com fogo purificador. E não só a terra, o céu também. Nós entraremos, não é numa nova criação, mas nessa criação restaurada. Por que uma terra restaurada? Por causa do pecado. Quando o pecado entra no mundo, Deus amaldiçoa até a terra. Ele amaldiçoou o homem, a mulher, a serpente, e amaldiçoou a terra também, vai produzir espinhos. Agora, com essa terra restaurada, é o fim da maldição. Veremos aqui, não vai ter mais maldição. É o fim da maldição e essa terra é restaurada. Mas por que um céu restaurado? Primeiro, porque será a junção do céu com a terra. Segundo, por que o céu restaurado? Ô irmãos, talvez seja isso que eu vou falar. Mas perceba comigo, onde o pecado começou, por mais estranho que possa parecer, onde o pecado começou? No Éden? Não, o pecado começou no céu, com Satanás se rebelando. Agora, me ajuda a entender como um lugar como o céu, com a presença de Deus e o trono dele, pode ser um lugar que exista a possibilidade de pecado. Alguém sabe a resposta? Eu não sei. Alguém tem a resposta? Teve uma vez que o irmão Jesus perguntou na célula, e só respondia: se você souber, eu pago $1 milhão. É a pergunta que vale R$1 milhão. Porque, presta atenção comigo, Deus não foi dar uma volta e Satanás pecou. A presença de Deus não afastou-se do céu para Satanás pecar, não. Deus estava ali. E Satanás quis ser, se o texto estiver certo, a interpretação certa, semelhante ao Altíssimo. O que eu tenho certeza é, 1 Timóteo 3,6, o pecado de Satanás foi a soberba. Isso eu tenho certeza, está no texto. Agora perceba, no céu, Deus poderia ter impedido? Claro que sim. Mas ele não fez assim, ele não impediu. Mas Deus poderia ter impedido, mas ele não impediu.
O que fazer? O que fazer? Não tem o que fazer. Mas a graça, mais o favor, mais a misericórdia de Deus se encontra graciosa a nós, porque vai ter um novo céu. Graças a Deus por isso. E vai ter uma nova terra. Graças a Deus por isso. Então, mesmo que o pecado tenha começado no céu, mesmo que a falha tenha começado no céu, terá restauração. Novo céu e nova terra. Não haverá maldição nesse período. Não haverá mais a maldição que Deus estabeleceu na terra. E sobre isso ainda, eu estou em Apocalipse 21, tá, meus irmãos? Eu li só a primeira frase do versículo 1. E aí eu pedi para abrir em 2 Pedro 3, que tem a ver, e agora eu peço para abrir em Romanos. Abre em Romanos capítulo 8, a partir do 18. Eu preciso voltar com vocês nesses textos, porque tem tudo a ver com o nosso estudo. Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, ao pecado, à futilidade. Não voluntariamente, não foi a criação que se colocou nesse estado caído, mas por causa daquele que a sujeitou, por causa do pecado de Adão, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Novo céu e nova terra é um anseio do crente, é um anseio do Pai e é um anseio da criação. Você já ouviu uma expressão assim, alguém falando, né? Irmãos, louvem, louvem, vamos louvar, vamos adorar, porque até a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então a criação está aguardando você louvar, a criação está aguardando você adorar. Não tem nada a ver. O que o texto de Romanos 8 nos ensina é que a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a criação está esperando que aconteça conosco o que tem que acontecer, a glorificação. Porque quando formos glorificados, ou seja, na vinda de Cristo, será o momento em que a terra será restaurada. Então o que Romanos 8 nos ensina é, a criação está doido para você ser glorificado. A criação está desesperada para eu ser glorificado. Por quê? Porque nós sendo glorificados, significa que chegou o tempo da terra ser restaurada. Então esse é o anseio do Pai, esse é o anseio do Filho, esse é o anseio do Espírito, esse é o nosso anseio e esse é o anseio da criação. Agora pensa no lugar mais bonito que você já foi na vida. Pensa nesse lugar sem pecado, sem mancha, sem falha. Pensa nessa terra restaurada. É onde nós iremos morar por toda a eternidade. Novo céu e nova terra. Uma junção do céu com a terra. Sem pecado, sem mácula, sem mancha, sem morte, sem choro, como iremos ver aqui. Então é isso que significa vi novo céu e nova terra. João está tendo a visão clara e ampla da restauração de todas as coisas. E isso acontecerá dada a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Pedro nos ensinou. É na vinda de Cristo, automaticamente, porque a vinda de Cristo é um evento com sub-eventos. Os sub-eventos da vinda de Cristo, ou seja, o que acontece na vinda de Cristo? Ressurreição, glorificação, arrebatamento, restauração da terra, julgamento. Então, na vinda de Cristo, acontece tudo isso. É um dia épico, como nunca haverá, como nunca houve. Será o dia mais marcante da história. É por isso que, quando Jesus está sendo assunto aos céus, os anjos perguntam, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima?
Os varões galileus estavam, Atos 1, estavam olhando para cima, porque Jesus está sendo assunto aos céus. Só que aí eles dizem, o mesmo Jesus que viste subir, descerá. É mais importante a descida do que a subida. Vai ser mais engrandecente, sei lá, vai ser mais espetacular, isso existe. Vai ser mais espetacular a vinda em glória de Jesus do que a sua ascensão. Vi novo céu e nova terra. Tudo isso aconteceu. A terra é uma cidade. Não, calma, eu vou chegar lá. É a terra restaurada, é esse planeta restaurado. Aqui vai ser restaurado. Restaurado, como vimos em 2 Não é Pedro. aquela que o mar já não existe. Vou chegar lá agora. Vou chegar lá agora. Vi novo céu e nova terra. Então é isso que significa. Atendendo a pedidos, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Está no texto. A primeira terra, isso que conhecemos, a terra como conhecemos agora, o céu como conhecemos agora, já não existe mais, na visão de João. E o mar já não existe. Aí agora esse e o mar já não existe, carece de interpretação. Vamos lá. O que significa o mar já não existir? Primeira coisa, a literalidade do que foi lido. A primeira forma de interpretar é, o mar não vai existir mesmo. Por exemplo, sabe, é Pangeia que fala, Vitor? Quando juntou tudo, o planeta, segundo alguns estudiosos, era uma massa de terra, não é isso? É ou não é, varão? Quem estudou aí? Aí foi abrindo, não é isso, Vitor? E aí se abriu as águas, o mar e tal. Tá, beleza. Será que teremos um planeta completo junto, só terra e o mar já não existe? É a primeira possibilidade, porque é a possibilidade literal da leitura. Segunda possibilidade, águas, muitas águas, no Apocalipse, em toda a Bíblia, pode representar caos, desordem. Então a segunda possibilidade é, não existirá desordem e nem caos na eternidade. A terceira possibilidade de interpretação é, João estava preso na ilha de Patmos, uma ilha pertencente à Grécia, nas costas da Turquia. E ele está escrevendo cartas para os irmãos da província da Ásia Menor. Então pode ser que o que ele está dizendo é, essa distância que separa João dos irmãos lá da Ásia, esse mar, essa distância, já não existirá mais. Então pode ser essas três interpretações. A primeira eu acho muito pouco provável. Agora, a segunda e a terceira, na minha visão, faz sentido. Mas eu não cravo o que é. Parece que é uma dessas duas. Porque a terceira eu tento assim descartar. O que você acha que é, menino? Nada. O que você acha que é, menino? Você? Me ajuda aqui. Eu tenho uma outra dúvida, porque, por exemplo, nós não teremos mais fome e sede, mas vamos comer. Hã? Nós não terá mais fome, não terá mais sede, não terá mais dor. Não terá mais fome, porque não vai faltar, nós não precisamos comer, não vamos comer. A Bíblia diz que não haverá morte, luto, etc. Agora perceba, eu creio que nós poderemos sim comer na eternidade, mas não por necessidade, e sim por prazer. Por exemplo, sentaremos à mesa da ceia com Abraão, Isaac e Jacó. Teremos uma ceia com vinho dada à vinda de Cristo. O boi vai pastar como o cordeiro. Estou pensando assim, para mim o mar precisa existir, tem como tirar o mar dessa história. Pastor, juntar e a gente vai ter lembrança daqui? Acredito que sim, sem dor. Sem dor. Porque nós iremos nos assentar com Abraão, Isaac e Jacó. Tem que saber quem é Abraão, Isaac e Jacó. Você vai chegar lá e falar assim, eu sou Jesus. Mas que Jesus? Não, morri na cruz. Mas que cruz? Perdeu a memória toda? Não. A história do rico do Lázaro mostra consciência após a morte. Aqueles que clamam por justiça no quinto selo do Apocalipse também sabem o porquê estão ali. Então acredito que nós teremos lembrança sim, mas sem peso, sem dor, sem choro, sem mágoa e etc. Mas acredito que lembraremos sim. Só as lembranças Boas, que essa noite, acredito que sim, acredito que sim. Acredito que seja assim.
Qual que foi a sua pergunta, meu irmão? Terceiro. A terceira possibilidade? Porque João estava numa ilha. E ele escreve para igrejas lá da Ásia Menor. Então tinha um mar separando eles. E aí talvez a ideia é, esse mar que nos separa... Não vai existir porque vai haver proximidade. Entre João e os irmãos dele. Não literalmente, fisicamente. Não tirando o mar para que eles fiquem perto. Mas essa distância que nós temos já não existirá mais. Compreende? Mas também é uma barreira, né? Ele é Uma barreira, exatamente. Então, nós temos essas possibilidades aí. Ok, irmãos? Em Gênesis 10. O senhor não está incomodando, mas não. Já tá. Peraí. Voltei para Apocalipse 21, vou ler o versículo 2 agora. Em Gênesis 10, 25, falando da primeira possibilidade, fala assim, que Éber, a partir de Éber nasceram dois filhos, o nome de um foi Peleg, pois em seus dias repartiu a terra. Algumas versões falam dividiu a terra. O próprio nome Peleg aí significa divisão. E tem algumas linhas que compensam que essa divisão aí que o povo começou a espalhar na terra e as outras, de fato, defendendo a Pangeia, foi a partir desse momento que o mundo começou. Exatamente isso. Fim da Pangeia aqui, ou então a divisão de línguas da terra. Tribos e tribos e tribos. Exatamente isso. São essas possibilidades desse texto aí. Nesse entendimento do senhor, o senhor fica mais com essa hipótese da separação do mar, que não existe a separação dele com os irmãos. Ou então não que é um mar físico, ou então que, porque mar e muitas águas também pode significar caos, dificuldade, etc. Então eu acredito que esse mar também possa significar o fim do caos das nações, o fim do caos dos problemas causados pelas guerras das nações, etc, etc. Porque, estou lembrando aqui que lá em Apocalipse 17, a grande meretriz, ela governava em cima de muitas águas também, sobre muitas águas, e as águas eram as nações, etc. Então, tem essa possibilidade também. Então, é uma infinidade de possibilidade, porque, na verdade, irmãos, o que a Bíblia não garante, a gente não garante também. Então, a gente fica daqui na humildade de dizer, é possível, pode ser. Agora, o que a Bíblia diz que é. Se a Bíblia falar, é azul. Se a Bíblia falar, tinha uma cor, qual cor? Então a gente fica na humildade, será que era azul? Será que era branco? Será que era vermelho? Entendeu? Entendeu o exemplo ou não? Entendeu, meu? Entendi. Versículo 2. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Perceba isso. Existe o local de morada, novo céu e nova terra. Agora, existe aqui uma cidade santa chamada Nova Jerusalém, que desce do céu, para fazer habitação no novo céu e na nova terra. Essa cidade santa, ela é ataviada como noiva, adornada para o esposo. O que é essa cidade santa? O que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é o lugar que iremos morar, ou a Nova Jerusalém é um símbolo para quem vai morar no novo céu e nova terra? A Nova Jerusalém é o lugar que a gente vai morar, ou nós somos a Nova Jerusalém, ataviada como noiva? Porque o texto mostra para nós que nós iremos habitar e morar no novo céu e na nova terra. A cidade santa desce do céu quando já tem novo céu e nova terra. E aqui ela está ataviada como noiva. Quer mais detalhes da cidade santa? Do versículo 12, 13 e 14, olha só. Aí vai lá para o Apocalipse 21, 12, 13 e 14. Tinha grande e alta muralha. Essa cidade é uma segurança total. Ninguém consegue sair dela. 12 portas. E junto às portas, 12 anjos.
e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Percebeu? Percebeu ou não? Nós temos essa grande cidade que tem muralhas. E nessas muralhas, 12 portas. O que são as 12 portas? Ou o que tem nas 12 portas, melhor dizendo, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Número 12 no livro de Apocalipse é um símbolo para o povo de Deus. E aqui, um símbolo para o povo de Deus do Antigo Testamento. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azé, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. 12 tribos representando o povo de Deus do Antigo Testamento. Ou seja, nessa cidade está o povo de Deus do Antigo Testamento. Só eles? Não. Olha o 13. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, ao mesmo tempo que tem o povo de Deus no Antigo Testamento, tem Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Natanael, Mateus, Tomé, Tiago Menor, Judas Tadeu, Simão Zelote e quem mais? Por que Paulo? Paulo não foi feito apóstolo? Foi apóstolo. Por que Matias? Porque entrou no lugar de Judas. Quem foi o apóstolo que sentou na cadeira dos 12? Quem foi o apóstolo que entrou no lugar de Judas? Não foi Paulo, foi Matias. Foi Matias. Então, se nós temos um substituto para Judas, não é Paulo, é Matias. Nós aqui, com o nosso coração aquecido por Paulo, pensamos, não, mas Paulo não tem como ficar de fora dessa. Só que o substituto de Judas não é Paulo, é Matias. E Paulo foi separado como apóstolo aos gentios. A missão de Paulo era incendiar o mundo antigo com pregação. Mas será que a missão de Paulo era ser dos 12? Não. Porque se ele fosse chamado para ser dos 12, ele teria sido chamado com os 12. Ou então seria o substituto em Atos 1, mas em Atos 1 nem crente ele era ainda. E Matias foi testemunha da ressurreição de Cristo. Ele já estava perto de Cristo. Ele já caminhava com os discípulos. Em Atos 1, para escolher o substituto de Judas, o camarada tinha que ter caminhado com os discípulos e ter sido testemunha da ressurreição. É Matias. Então me parece que o 12º aqui é Matias e não Judas Iscariotes, com certeza não. E não Paulo, na verdade, não Paulo. Né? Pode ser que seja isso. Traduzindo, a ideia aqui é: essa Nova Jerusalém representa um povo que vai morar no novo céu e na nova terra. E este povo tem gente do Antigo, mas também tem gente do Novo Testamento. Você é da família de Abraão, Isaac, Jacó. Nós somos tudo irmão. E nós vamos morar tudo junto. Você vai ver Elias lá. Vai ver Moisés. Ei, Moisés, feriu a rocha, hein? Aí fala, e você? O dia que você mentiu, que você roubou, que você... Não estou brincando, não vai ter essa acusação lá não. Ei, Moisés. Não vai ter isso não. Todo mundo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Glorificado. Até porque se começar a falar de pecado lá, nós estamos lascados. Acho que nós já pecamos mais do que Moisés. Né? Nós já pecamos mais do que Elias. Não dá não. Não dá para comparar. Os nossos pecados, irmão, ele lança Miqueias 7 nas profundezas do mar. Acabou. Foi jogado fora. Jogado fora da profundeza do mar, nem Deus lembra dele. Não lembra. Não há nenhuma acusação, ninguém pode não. Com certeza. É verdade. Só uma curiosidade, que foi me feita essa pergunta e eu não soube direito de responder a pessoa. A palavra vai falar em Apocalipse 19, 7, sobre a noiva de Cristo, em Efésios também 5, 25, se não me engano. Que é a igreja, que é o povo de Deus. Então, aí aqui fala como se fosse uma cidade. Aí a pessoa também fez essa pergunta, pô, mas a noiva de Cristo então é uma cidade? Mas aqui então essa Jerusalém está no sentido figurado do povo. Eu entendo que sim.
Eu entendo que sim. Eu creio que essa pessoa vai ter essa aula aqui, porque foi uma curiosidade muito grande nossa. Eu entendo que sim. Sabe por quê? Porque o local que queremos morar chama Novo Céu e Nova Terra. E quando aparece a expressão Nova Jerusalém, sim, é uma cidade simbólica. Tanto é que daqui a pouco, quando nós chegarmos no versículo 16, nós vamos ver um monte de métricas para essa cidade. É uma cidade, só que uma cidade simbólica que representa algo. E o que essa cidade representa? A gente nem precisa bater a cabeça, quebrar a cabeça. O texto já diz. Noiva. A noiva. A Nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, ela é ataviada como noiva. Então ela representa um povo. É como o povo vindo glorioso, descendo com Cristo na sua vinda em glória, sendo glorificado para habitar na eternidade. Compreende? Porque até o ataviado, se eu não me engano, é preparado. Preparado. Lembra daquela música? Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Não é que ela está errada. Senão o Vitor até me mata, porque o Vitor é fã de Rodolfo, né, Vitor? Mas, não é que ela está errada, mas não é que a gente vai entrar na Nova Jerusalém. Está mais para nós sermos a Nova Jerusalém que desce ataviada, para habitarmos no novo céu e na nova terra. Pastor, até para ser claro, porque assim, se a terra vai ser totalmente transformada, né? Nós vamos estar aqui. E nesse momento que está acontecendo, a terra ser uma nova terra, a gente vai estar no céu. Então, e a noiva vai descer para a terra. Exato. Então, parece que está claro. Eu também acho que está claro. Mas, por causa de algumas métricas, medições... Não posso afirmar dessa forma, mas parece assim, né? No sentimento. O que eu quero dizer é, as duas formas fazem sentido de interpretação, mas eu prefiro a que eu expliquei aqui. Ok até aqui? Tudo bem aqui? Ô irmãos, olha para você ver, 2 versículos... Já se passaram 32 minutos. Não tem como parar de estudar a Bíblia. Não tem como parar de esmiuçar o texto. Não tem como ficar apenas com um alimento raso. Não tem como. Nós precisamos buscar conhecimento em todo o tempo. Por que não paramos com o estudo bíblico? Porque nós estamos dando conhecimento para quem quer ter conhecimento. Já estudamos aqui, a gente sempre fala, Sermão do Monte, versículo por versículo. Romanos, versículo por versículo. 1 Coríntios, versículo por versículo. 1, 2, 3 João, versículo por versículo. E agora Apocalipse, estamos no penúltimo capítulo. E vimos versículo por versículo. E quando acabar Apocalipse, nós vamos para outro livro da Bíblia. Versículo por versículo. Pastor, aí a gente vai estudar 66 livros, se Deus permitir. E quando acabar, aí a gente volta para o Gênesis. Porque tem coisa demais para estudar da Bíblia, não tem não? Eu fico pensando nesses camaradas, esses crentes aí que é o tempo todo no futebol, é o tempo todo no cinema, é o tempo todo... Esse povo não estuda a Bíblia, não? Que hora é que esse povo estuda a Bíblia? No culto, ali, 40 minutos de pregação. Meu Deus! E assim, quando eu estou olhando aqui, eu tenho um vídeo que agora me deve me dar carona. Porque como eu tenho muita dificuldade, ouvir e acompanhar, para mim é muito bom, porque se não tiver quem ensina, como eu vou aprender? Exatamente. A sua fala é até bíblica, porque Filipe, né, viu o eunuco lendo Isaías e ele perguntou assim, você está entendendo? Ele falou assim, como é que eu vou entender? Se ninguém me entender, me explicar. Eu sou dislexa, né? Eu tenho dificuldade para ler e entender. Então eu tenho que estar sempre ouvindo. Para eu poder entender. Ainda bem que Deus te plantou nessa igreja. Sim. Amém. Sempre Deus me põe em igrejas para fortes na palavra. Amém. Graças Amém. a Deus. Aí versículo 3. Então, depois disso tudo, tem mais, a visão continua, né? Então, esse então não acabou a visão não, varão. Fica firme aí, segura firme, porque tem mais. Ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis a habitação de Deus, ou o tabernáculo de Deus com os homens.
Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Olha só. No deserto, Deus manda Moisés construir o tabernáculo. O tabernáculo teria 3 repartições: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. No santo dos santos é para colocar a arca da aliança. A arca da aliança representa a presença de Deus no meio do povo. Só uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar lá, com sacrifício na mão, com sangue na mão. A Bíblia mostra para nós que depois do tabernáculo caminhar pelo deserto, ela chega em Canaã, e o primeiro lugar que Israel fica é Gilgal. Depois, o tabernáculo é firmado em Siló. Tanto é que fica muito conhecida a história, por exemplo, de Ana, que foi até o tabernáculo de Siló, e o sacerdote lá era o Eli. O sacerdote lá era Eli, que tinha Ofni e Finéias. Esse Ofni e Finéias eram filhos de Belial, filhos do maligno. Pegaram a arca da aliança e colocaram na guerra, para que os filisteus pudessem temer Israel. O que aconteceu? Os filisteus vencem Israel, tomam a arca e levam para o templo de Dagon. Lá naquele templo de Dagon, por causa da arca ali, os ídolos são quebrados, eles tiram de lá, levam para Gate, Ecrom, depois levam para uma cidade chamada Bet-Semes. Só da arca ter entrado em Bet-Semes, milhares de homens morrem. Eles se desfazem da arca e a arca vai parar lá em Kiriat Jeraim, na casa de Abinadab. E ali ela fica por 20 anos. Depois disso, Davi quer pegar a arca. Uzá toca na arca. Só de Uzá tocar na arca de forma indevida, ele morre. Por quê? Porque para tocar na arca tinha que se purificar, tinha que ser de uma sacerdote e tinha que ser pelas madeiras da arca. Gente, por que Uzá morreu porque tocou na arca? Não morreu porque tocou na arca, irmão. Morreu porque desobedeceu a lei de Deus, de como carregar a arca. A gente está falando da arca aqui, né, minha irmã? Eu quero carregar a presença. Não é de qualquer jeito. Eu quero tocar na arca. Não é de qualquer jeito. Tem que ser de acordo com as prescrições que Deus fez. Davi fica desgostoso com a situação, não quer mais a arca, e a arca vai para a casa de Obed-Edom. Na casa de Obed-Edom, a arca fica por 3 meses, Deus abençoa Obed-Edom, Davi fala, eu quero essa bênção para mim também. Foi 3 anos? 3 meses. 3 meses só. Aí, Davi volta lá, pega a arca e leva para Jerusalém. Mas não tinha templo. Tinha tabernáculo, não tem mais tabernáculo. Agora tinha a arca, não tinha templo. O que Davi faz? Constrói uma tenda. A tenda de Davi. Ali ele coloca a arca. Salomão, o filho de Davi, vai construir um templo para colocar a arca. Esse templo, de 1000 anos antes de Cristo, que é o templo de Davi, até 600 anos antes de Cristo, fica no templo. Quando a Babilônia invade Jerusalém, na sua terceira invasão, ela destrói o templo, ela destrói a arca, leva a arca embora, e até hoje ninguém sabe onde está a arca. Desde 600 anos antes de Cristo, não se tem mais arca da aliança em Israel. Lá quando os filisteus pegaram a arca, no caso de Ofni e Finéias, lembra? A frase em Israel é Icabode, ou Icabô, foi-se a glória de Israel. Depois disso, na volta, vocês vão entender onde eu vou chegar. Na volta do cativeiro babilônico, Zorobabel e Josué começam a reconstrução do templo. E é por isso que eles dizem, a glória da última casa será maior do que a primeira. Nessa reconstrução eles começam mais um templo de madeira, pequeno, simples, não suntuoso e grande como o de Salomão. Só que no ano 63 a.C., o Império Romano comanda as terras da Palestina e fortalece a reconstrução do templo, amplia o templo. Quando Jesus pisa nessa terra, ali era o templo de Roma. Começou com Zorobabel, Josué, e foi fortalecido e ampliado por Roma. No ano 70 depois de Cristo, se destrói na invasão romana o templo. E até hoje, os judeus estão sem templo. Começa com o tabernáculo de Siló, com o tabernáculo no deserto,
depois o tabernáculo de Siló, depois a tenda de Davi, depois o templo de Salomão, depois o templo de Zorobabel, depois o templo de Herodes, e se destrói no ano 70, não tem mais templo, não tem mais nada. Só que Cristo, quando ele veio, ele disse que, em outras palavras, Estevão disse exatamente isso, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se não tem mais templo, desde a vinda de Cristo, no ano 70, um pouco depois, onde Deus habita nessa terra? O Espírito Santo habita na igreja. Só que vai chegar um tempo que o versículo 3 me garantiu, que é o tabernáculo de Deus com os homens, a habitação de Deus com os homens. Então, nesse momento, não precisará de tabernáculo de Moisés, de tabernáculo de Siló, de tenda de Davi, de templo de Salomão, de templo de Zorobabel, de templo de Herodes. Não vai precisar do Espírito Santo nesse sentido, habitando só na igreja, não. Agora é a totalidade de Deus habitando com o seu povo na terra. É a morada de Deus com o povo na terra. E você percebe que desde o Éden, fortalecendo lá em Moisés, Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Pela Arca da Aliança. Há uma possibilidade da arca tão sagrada ser preservada e ela ainda surgir? Na Bíblia não tem nada disso. Não, né? Nada. Na Bíblia, se aparecer a Arca da Aliança aí, não é cumprimento de promessa, não. Não. Não existe nenhuma promessa que a arca será. Tanto é, sabe por quê? Porque a arca representa a presença de Deus. Jesus na terra é muito mais importante que a arca. É o próprio Jesus na terra. Ele é. Um objeto de ouro, na verdade, que Deus habitava ali, né? Não, é exatamente. Era um objeto de ouro, né? Madeira e ouro, né? É isso aí. Irmãos, esse versículo 3, ele é maravilhoso. Porque eu não preciso mais de arca, eu não preciso mais de templo, não vai precisar de lagoinha, não vai precisar de assembleia, não vai precisar de nada disso, não. É o próprio Deus habitando com o seu povo. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com ele. E Deus mesmo estará com ele. Onde Deus está? Deus está em todo lugar. Agora imagina a presença eficaz de Deus no novo céu e na nova terra, habitando com o povo. Eu não faço ideia do que seja isso. Nós nunca sentimos nada parecido com isso. Versículo 4. Aí, quando Deus habitar com o seu povo, olha o que diz o 4. Aí, quando não precisar mais de templo, de tabernáculo, nada. Aí, olha o que. Aí lá, é só lá. Olha o que diz o 4. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Antes disso, irmão, não tem como parar de chorar. Antes disso, não tem como parar de sofrer. Antes disso, chora com quem chora. Antes disso, o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Antes disso, existe o tempo de chorar. E depois disso, aí, meu irmão, lá na eternidade, aí ele faz com que você pare de sofrer, pare de chorar. Tem uma igreja aí que na porta da igreja dela está assim, pare de sofrer. Aí o camarada entra lá porque ele quer parar de sofrer. Mas não tem como parar de sofrer, irmão. Só de você ser crente nesse mundo mau e vil, já é um sofrimento. Porque você olha para essa terra, o pecado dessa terra, os homens maus, isso já é um sofrimento para o crente. Jesus Cristo disse lá no Sermão do Monte, a segunda bem-aventurança, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E talvez seria melhor para a gente entender esses que choram, estou abrindo uma tradução da Bíblia aqui, talvez seria melhor para a gente entender esses que choram como os que pranteiam, como os que lamentam, ou seja, os quebrantados. Não é chorar, meu namorado terminou comigo, vou chorar. Não, os quebrantados, aqueles que se lamentam pela sua própria condição, pela sua própria vida, pelos seus próprios pecados e por essa humanidade toda sem Deus. Não tem como parar de sofrer aqui. Você sofre, Marcelo, alguma coisa? Queria parar. É só lá, Marcelo. Damares.
Já chorou alguma vez na vida? Vai chorar mais, desculpa te avisar. Vai chorar mais, mas não eternamente. Nós vamos chorar mais, tá? Mas não eternamente. Porque lá na eternidade, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Escuta, aproveita para chorar agora. Aproveita para chorar agora. Vai sentir saudade. Porque lá não tem mais choro. E a morte já não existirá. Paulo diz em 1 Coríntios que o último inimigo a ser vencido é a morte. Quando Cristo vier em glória, Ele instaura o reino eterno. A morte e o Hades, vimos semana passada, o Vitor nos ensinou. A morte e o Hades serão lançados no lago de fogo e enxofre. Acabou, não tem mais morte. Só lá não tem mais morte. Até a vinda de Cristo tem morte. E depois, não tem morte mais. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? O último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus vem, vence a morte e agora não tem mais morte. Novo céu e nova terra. A diferença é que a gente é crente, que a gente chora, mas a gente é consolado. Com toda certeza. Às vezes passando por uma situação, as pessoas nem sabem, né? É. O Espírito Santo te consola, Com toda certeza. dá uma alegria. Sem dúvida alguma. Olha isso. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais não haverá mais noite ali. Quando você lê, estuda esse texto e vem essa música na sua cabeça, você canta essa música de forma diferente. É uma realidade. Vai ter mais choro não. Hoje um rapaz falou comigo lá no centro lá. Quando a gente entrega a vida para Jesus, a primeira coisa que acontece é a gente perder o medo. Medo de quê? Medo de morrer. Mas não dá um negocinho estranho na gente quando a gente fala assim, nós vamos morrer. Todo mundo sabe que a gente vai morrer. Mas como é que é esse negócio de morrer e ir para o caixão? É um trem estranho. Mas ir para o crente? É estranho. Não é palatável. Mas Paulo disse que é lucro. É lucro. Ir para Jesus. Sair daquele trem. Ir para Jesus, encontrar com Jesus. Agora imagina nesse estado, nessa situação, novo céu, nova terra. Imagina para todos sempre. Ah, vou morrer. Vai morrer, mas morrer não é acabar não. Morrer é ir para o céu, depois ser ressuscitado, depois ir para o novo céu, nova terra e nunca vai morrer. Bendita a esperança. E alguns dos primeiros séculos, como Himeneu e Fileto, lá em 2 Timóteo, queriam asseverar que a ressurreição já tinha acontecido. Heresia. Tirar a esperança do cristão. Paulo disse, se a nossa esperança se limita apenas a essa terra, essa vida, somos os mais indignos, infelizes dos homens. Porque se comemos e bebamos, porque amanhã morreremos. Comamos e bebamos. Se é isso mesmo, não tem sentido a vida nenhuma. É viver aqui 80, 90, 100 anos, sofrendo igual, comendo o pão que o diabo amassou, e depois? A vida de vocês é sofrida. É luta atrás de luta. Acordar cedo, trabalhar, e depois acordar de novo, e depois... Meu Deus! Mas vai acabar esse trem todo um dia. Um dia não vai ter hora para acordar mais não, tá? Porque nem vamos dormir. Imagina isso. Imagina, sem despertador, Marcelo. Quer dizer, o despertador do Marcelo é o contrário, né? Marcela trabalha a noite toda. Imagina, Marcelo, não vai precisar fritar na chapa mais sanduíche lá, Marcelo. Vai precisar mesmo. Entendeu? Vai ser maravilhoso, irmão. E o melhor, todos os crentes juntos lá. E não é igual crente aqui na igreja, não. Na nossa igreja, não. Nossa igreja a gente senta aqui, mas um tá com raiva do outro, aí depois fala do outro, aí depois conversa piada do outro. E lá não vai ter esse tema, não. Lá é a completa união. Amém? Já era para você estar dando glória aí, meu irmão. Terminar o versículo 4 aqui, a gente encerra. Não vou avançar não, porque semana que vem a gente continua. Já são 10 para as 9, né? Não haverá luto. Se não tem morte, não tem luto. Nem pranto, nem dor. Por quê? Porque isso tudo são coisas oriundas do pecado. Só que as primeiras coisas passaram.
Por que morre? Por que mata? Por que chora? Por que tem dívida? Por que ninguém ama ninguém? Por que ninguém quer o bem de ninguém? Por que todo mundo é falso com todo mundo? Por causa do pecado. Mas as primeiras coisas vão passar. Vai acabar esse estado que nós estamos aqui. Vai acabar esse negócio. Vai acabar esse corpo corruptível. Vai acabar. Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como se Paulo estivesse preso à velha natureza, mesmo sendo da nova natureza ainda. E é a luta diária que nós temos todos os dias. Contra o pecado, contra a maledicência, contra a pornografia, contra a prostituição, contra o adultério, contra a mentira, contra a dissensão, contra a facção, contra as obras da carne. Tudo lá em Gálatas 5 que eu falei. Para nos ajudar hoje, nós temos o fruto do Espírito. Só que vai chegar um dia que o nosso corpo será glorificado. Aí, meu irmão, tudo passa. Aí acabou. As primeiras coisas passaram. Sofrimento é para agora. Sofrimento é para esse momento. Depois não mais. Amém? Alguma pergunta? Fomos até o 4 hoje aí então, hein? Alguma pergunta? Não? Então vamos orar. Então, nesse sentido aqui, porque as primeiras coisas passarão, então será isso, né? As primeiras coisas passaram as dores, as dificuldades, os problemas, as tristezas da vida passam. E tudo isso é oriundo do pecado. Então, as primeiras coisas vão passar. Pranto, choro, dor. E de onde vem pranto, choro, dor, tristeza? Do pecado. Amém, meus irmãos? Ô irmão. Deixa eu perguntar, senhor. A morte, no caso, é uma permissão de Deus? Ou é algo como se fosse só um espírito maligno mesmo? Não, a morte é o salário do pecado. Quem instituiu a morte foi Deus. Em Deuteronômio, Deus fala para Moisés assim: eu faço viver e eu faço morrer. Ana, em 1 Samuel 2, diz: é Deus que dá a vida e é Deus que tira. É uma imposição de Deus como resposta ao pecado do homem. Entendeu? O salário do pecado é a morte. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esta aula, obrigado por esse dia, por esse estudo bíblico, Pai. Obrigado, Pai, pelo novo céu, pela nova terra, por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Como é bom, Pai, saber que o Senhor nos orienta, nos guia. Como é bom saber, Pai, que o Senhor está conosco, Pai, e prometendo para nós a vida eterna. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pedimos perdão pelas ansiedades da vida, pelas dores da vida que carregamos, mas sabemos que o Senhor é poderoso, que o Senhor nos livra, nos guarda, que o Senhor nos ama. Ah, Deus, toca o nosso coração e nos faça focar nas coisas do alto, nos faça focar nas coisas do alto, Deus. Nós queremos, de verdade, pensar mais na eternidade do que no aqui e no agora. Nos ajuda a fazer isso. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vamos só tirar nossa foto aqui.